Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal nesta sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, onde eu venho trazer para vocês um programa especial de psicografias. Ontem, aqui na Casa Espiritualista Luz do Amanhã, eu, Médium Márcio Poli, recebi uma resposta vinda do mundo espiritual. Recebi a psicografia de Bezerra de Menezes. E eu vou explicar para vocês aqui neste programa hoje como isso que aconteceu, certo? Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, que venha, se inscreva, dê o seu like, compartilhe este vídeo e ative o seu sininho de notificações, para que você receba todas as publicações e vídeos que estaremos trazendo aqui no canal. E você não se perca, né, nas informações que estamos trazendo. As programações, como o programa Apometria, como o programa Investigação Paranormal e Regeneração. Assim como o grande programa das apometrias, que toda segunda-feira está aqui no canal, trazendo mensagens para todos vocês que solicitam suas comunicações com nossos entes queridos que estão na outra dimensão. Então, amados, vamos agora para as mensagens que foram trazidas por Bezerra de Menezes ontem, dia 9 de maio de 2024, aqui na Casa Espiritualista Luz do Amanhã, e que hoje estou trazendo para vocês aqui no canal. Bem, pessoal, eu vou explicar para vocês como que aconteceu este evento, essa manifestação. No início desta semana, eu e Lucas estávamos projetando um programa, certo? Para que pudesse trazer algumas respostas a nós com relação aos eventos que estão acontecendo no mundo. O meu objetivo principal era focar dois movimentos planetários que estão acontecendo. As tragédias que estavam se abatendo sobre o Rio Grande do Sul, certo? E os conflitos bélicos que estão ocorrendo sobre a face do nosso planeta. Eu não solicitei que um espírito específico pudesse trazer essas mensagens. Na verdade, eu tinha uma dúvida de como montar este programa. E isso foi ao final da semana passada para início dessa semana, na segunda-feira. No domingo, inclusive, quando estávamos fazendo as psicografias aqui na Casa Espiritualista Luz da Manhã, que foram postadas segunda-feira aqui no canal, eu até questionei com o Lucas de como iríamos proceder para termos um programa entrevistando um espírito, por incorporação ou por psicografia. E ontem eu fui surpreendido por uma resposta que me veio entre 8 e 9 e meia da manhã, certo? Quando eu estava me preparando para o meu trabalho. Eu e Lucas montamos umas perguntas, num total de 9 perguntas, na última sexta-feira, de quarta-feira passada para cá, mas foi na sexta-feira que essas perguntas foram montadas, e nós havíamos estabelecido uma data para que elas pudessem ser respondidas, e essa data seria até 8 de maio. E, na verdade, até essa data não foi respondida, não houve nenhuma informação da espiritualidade para que eu pudesse psicografar ao vivo ou online, certo? Ou até mesmo uma incorporação que pudesse acontecer. Só que ontem de manhã, me preparando para o trabalho, eu senti uma grande força, uma vontade enorme de escrever. E o Lucas, de repente, surgiu e me disse: prepare-se para psicografar. Então, como nós não tínhamos ideia do que viria, eu iniciei a psicografia. Rapidamente, eu preparei o meu ambiente, me harmonizei mentalmente e quando eu percebi, já havia terminado o processo. E aqui estavam as psicografias diante de mim. Bem, vamos lá então. São várias folhas, foi uma psicografia longa que eu recebi ontem, certo? E que eu vou estar trazendo agora para vocês, conforme eu organizei ontem com a ajuda de Lucas e de alguns membros do meu grupo, para que nós pudéssemos transcrever isso, ou relatar isso de forma fácil para vocês. Primeiramente, devo deixar evidente a vocês que o espírito que se apresentou foi o Dr. Bezerra de Menezes. A letra dele é um pouquinho difícil de compreender, mas o Lucas me ajudou a interpretá-la juntamente com um membro aqui do nosso grupo também, certo? Da Casa Espiritualista Luz do Amanhã.
Eu vou iniciar então a leitura lendo primeiro a pergunta que nós havíamos elaborado, cerca de quase uma semana antes, e depois a resposta que o Dr. Bezerra de Menezes nos trouxe. Então, vamos às perguntas e às respostas que recebi nesta psicografia. A primeira pergunta que eu fiz, obviamente, foi: qual o seu nome? Eu deixei isso registrado nesta folha aqui. Qual o seu nome? Está aqui em cima, certo? Aqui. Ok? E a resposta que me veio ontem foi a seguinte: meu nome é Adolfo, mas pode me chamar apenas de Dr. Bezerra de Menezes. Esta foi a resposta recebida. A segunda pergunta que eu fiz foi: o que está acontecendo com o clima do planeta? Então, se vocês podem observar, nós temos a primeira pergunta, a segunda pergunta. E essas perguntas elas foram elaboradas na semana passada, final da semana passada, da última quarta-feira passada, da penúltima, na verdade, para cá. Certo? E no domingo nós estávamos ainda falando, eu estava falando com o Lucas após a psicografia. E a resposta dele foi a seguinte: o que está acontecendo com o clima do planeta? Filho, a Terra passa por momentos difíceis, mas estes não são os primeiros, e muitos ainda virão. O planeta está a dançar na vastidão do universo. Sua órbita está sendo afetada pela aproximação por baixo do sistema solar de um grande corpo massivo, que está a afetar todas as órbitas do sistema. Esse grande corpo, este grande corpo celeste orbita as duas estrelas que compõem vosso sistema. Essa é uma informação muito interessante. Observem. Pois este é e sempre foi um sistema binário. Vós o chamam de planeta invasor X. Olha que interessante. Olha as informações que o Dr. Bezerra de Menezes nos trouxe nessa resposta. E ele continua: a Terra será afetada em todo o seu globo, com alterações catastróficas em seu clima. Verão dilúvios localizados ocorrerem, tempestades severas, nos mais variados locais, devido a essa influência cósmica. Vulcões estarão ativos, mas vós persistirão sobre a face com a proteção do Senhor Jesus. Esta é a segunda resposta que ele está dando. Percebam que ela é uma folha inteira. E ela segue aqui, até do Senhor Jesus, a proteção do Senhor Jesus. Seguimos. A terceira pergunta, ela perguntava o seguinte: qual a situação dos humanos e animais desencarnados no Rio Grande do Sul? E a resposta dele foi bem clara. As almas que se encontram na dimensão umbralística daquela egrégora ou campo, como comumente chamamos, se encontram algumas presas nas suas tragédias pessoais. Ignorando o resgate da luz, o resgate de luz. Outros já vivenciam momentos calmos e alegres, imersos em suas lembranças de amor. Poucos, poucos foram aqueles que ascenderam ao chamado da luz. Por isso, é necessário muitas orações aos desencarnados. Os animais, suas mônadas, ainda também se mantêm, em sua maioria, na egrégora presente, a compartilhar a tragédia
de cada amigo humano. E alguns já se juntaram às colônias espirituais adequadas. Então esta foi a pergunta, né, a resposta à pergunta que nós fizemos a respeito das almas desencarnadas neste momento, nessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Certo? Ela continuou até esta folha aqui. Seguimos adiante. A quarta pergunta nos diz eu perguntei o seguinte: através da espiritualidade, podemos saber quantos desencarnes humanos ocorreram ou ocorrerão até o momento? E eu coloquei uma data bem específica que o Lucas havia me pedido, 8 de maio de 2024, que foi há 2 dias atrás. Porque eu acreditava que essa psicografia ou essa incorporação aconteceria, e nós estaríamos, conforme a indicação do Espírito Lucas, preparando esse programa até a última quarta-feira que se passou. E, na verdade, né, ela veio só ontem de manhã. E, para minha surpresa, através de uma psicografia. Bem, até o momento, de 8 de maio de 2024, no Rio Grande do Sul, no advento climático que atinge o estado. Então a pergunta, eu vou repetir ela, através da espiritualidade. Podemos saber quantos desencarnes humanos ocorrerão até o momento, 8 de maio de 2024, no Rio Grande do Sul, no advento climático que atinge o estado? A resposta dele foi muito clara. 219. Mas esta contagem pode se alterar até um momento próximo. Então essa é a resposta do Dr. Bezerra de Menezes, 219, mas pode se alterar até um momento próximo. Bem, pessoal, eu interrompi a minha gravação porque eu falei algumas palavras aqui que não são permitidas aqui no canal, na plataforma, então eu vou refazer a pergunta. A quinta pergunta ela é a seguinte: por que as batalhas estão ocorrendo no mundo? A batalha da Ucrânia ou o conflito na Palestina? Essa foi a quinta pergunta. E a resposta do Dr. Bezerra de Menezes foi a seguinte: a batalha é um mecanismo humano de dor e tristeza. O mal criou seu sistema para gerar as dificuldades necessárias para que o livre-arbítrio pudesse ser posto em prática pelos espíritos em vias de evolução. Esses conflitos que vos envolvem vão seguir caminhos já antes vistos pelos humanos. A Europa vive seu momento de carência material e busca ver em seu vizinho do leste a forma de resolver suas necessidades, suas carências, iniciando uma batalha por procuração, acreditando que ao dominar o Império Russo resolverá seus problemas. Os norte-americanos estarão longe de participar deste amplo conflito local e verão as instituições europeias afundarem em um mar de sangue derramado mais uma vez por suas ambições. O mundo segue rumo ao grande conflito mundial. E este será o último. Aquilo que chamais de NATO invadirá terras russas e o caos se formará sobre territórios europeus. A Terra Santa sofrerá mudanças drásticas em seu cenário até o Filho do Homem ascender sobre a Terra. Então essa foi a resposta do Dr. Bezerra de Menezes a esta nossa quinta pergunta. Aqui está a folha com essas respostas dele, com essa resposta dele, né? E aqui ela se findou e aqui iniciamos então a sexta pergunta, que diz o seguinte: o que podemos esperar do futuro próximo em relação aos conflitos atuais? Vamos lá. Ele coloca aqui um adendo, desculpe, certo?
o Lucas está me orientando aqui, ele já tinha me falado ontem, quando nós estávamos analisando as respostas, ele está dizendo que o número de desencarnes na batalha que ocorre na Terra Santa, na Palestina, passará de 300 mil os desencarnes na terra de Canaã. É a resposta que ele dá à continuidade da quinta pergunta, certo? E aqui é a resposta da sexta pergunta, que ele diz o seguinte: a sexta pergunta, vou repetir para vocês. O que podemos esperar do futuro próximo em relação às batalhas ou os conflitos atuais? Um grande conflito mundial, filho, mas a humanidade perecerá. E bem sabes o porquê. Permanecerá. E bem sabes o porquê. A humanidade permanecerá, perdão. E bem sabes o porquê. Então essa é a resposta dele, ok? Vamos à nossa sétima pergunta. Qual mensagem você traz ao planeta neste momento? E ele diz o seguinte: orações, luz, fé renovada e coragem aos persistentes guerreiros da luz. A nossa oitava pergunta é a seguinte: Lucas, me fala sobre um terremoto. O Lucas comenta comigo sobre um grande terremoto que pode se abater sobre o planeta, certo? O que você pode nos dizer sobre isso? Então ele respondeu o seguinte: haverão vários, mas aquele que abalará os Estados Unidos ocorrerá no meio das turbulências mundiais. Esta então é a oitava resposta dele. E vamos à última pergunta que eu tinha formulado, das 9 que eu formulei. Haverá um ataque nuclear ou um acidente nuclear ocorrendo? E ele fala o seguinte: a resposta do Dr. Bezerra de Menezes é a seguinte: ambos, em um momento breve. Armas nucleares de pequeno porte serão usadas para ataque e defesa. Mas não será o poderio atômico que interromperá a dor mas não será o poderio atômico que interrompeu a dor do passado que agora fará a mesma coisa na atualidade. Desta vez, apenas aumentará a dor e o sofrimento humano. A maior luta será da luz contra as forças das trevas, quando a Terra alcançará a regeneração. Então, nós estamos no ciclo de regeneração. E ele segue aqui, aí onde tem a assinatura dele, que diz o seguinte: o mal tentará se manter sobre a face do globo. E aqui nós temos a última resposta dele, a assinatura do Dr. Bezerra de Menezes. Então, amados, essa foi a nossa psicografia em caráter especial, que eu recebi ontem aqui na casa, em resposta das perguntas que eu e Lucas montamos desde a quarta-feira retrasada para cá, tentando organizar um programa que não saberíamos como ele viria, por psicografia ou por incorporação, e na verdade ocorreu por psicografia, que eu nem esperava que seria ontem. Eu achava pela data que Lucas deu que seria até o dia 8 de maio e ocorreu na manhã de 9 de maio. E hoje, dia 10, estou aqui trazendo essas informações a vocês. Amados, muito obrigado por acompanhar o nosso programa de psicografias especial hoje e até o nosso próximo programa.